Prezados irmãos, em continuidade ao nosso projeto Reflexões Diárias, nós abordaremos o 11º princípio, vida futura. Na primeira parte, nós tivemos a oportunidade de verificar a existência da vida futura. Nessa segunda parte, nós abordaremos alguns temas que são relevantes, e que às vezes causam indagação às pessoas. Por exemplo, o que o espírito faz na vida espiritual, no plano espiritual? Qual que é dado o destino às crianças que morrem em tenridade? E aquelas pessoas que durante a vida não tiveram a oportunidade de um aprendizado em razão de uma deficiência mental, de uma dificuldade de aprendizado, de inteligência. O que acontece nesses casos? Veremos também aquela questão que permeia a nossa evolução, que nós, no plano espiritual, muitos têm dúvida se continua a acontecer o nosso progresso, a nossa evolução. E por último, a questão do reencontro com os nossos entes queridos, nossos pais, filhos, aqueles que nos precederam na morte. Então nós veremos que neste estudo, no livro Céu e Inferno, Kardec vem esclarecer o que acontece na vida futura. Ele nos fala que por toda parte há a vida e o movimento, que nenhum canto do infinito é despovoado, que nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Então, primeira questão, primeiro propósito de apresentar essa frase é nos mostrar que a vida continua e ela está em toda parte de forma, então, vibrante, com os espíritos, então, se movimentando e trabalhando. E que existe uma felicidade que vai ser relativa ao progresso, ao avanço moral que aquele espírito alcançou. E ele continua a nos dizer que das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Nós trouxemos essa questão porque existe uma indagação também a respeito do céu e do inferno. Se o espírito, após o desencarne, ele irá para o céu ou irá para o inferno, e se esses locais em que ele irá ali permanecer eternamente. E nós vamos ver que a doutrina vai nos esclarecer, lá no livro O que é Espiritismo, de Allan Kardec, ele pergunta em que consiste o sofrimento da alma depois da morte. Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? E ele então vai nos explicar que na realidade existe sim um castigo. E esse castigo não deixa de ser terrível, mas não há aquele fogo material. O sofrimento então ele é todo moral, é uma tortura moral que o espírito sofre. Muito sofrimento que ele tem, às vezes, de ser colocado perante a vítima dele, aquele arrependimento forte de ter feito aquele ato indevido. Em outra circunstância, nós vamos ver que vai acontecer ao espírito, de ele, às vezes, ver permanentemente aquele fato que ele fez, aquele fato delituoso, como se fosse um videocassete 24 horas na sua cabeça, na sua presença. Então, existe uma pena, e ele às vezes é muito mais terrível. Mas ele fala que seria ilógico um ser imaterial, que é o nosso perispírito, ter uma pena material através de um fogo eterno. Por outro lado, em relação ao céu, existe aquele questionamento se o espírito, após o desencarne, ele fica apenas entoando louvores a Deus. E aí, lá no Livro dos Espíritos, é-nos esclarecidos que isso é uma alegoria, indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus.
porque o vem compreende, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra, ou seja, não deve se tomar ao pé da letra essa questão que o espírito então fica apenas louvando no plano espiritual. A espiritualidade nos fala que tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isso é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creais, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Então eles nos colocam que não tem sentido essa questão da contemplação, de o espírito então ficar inerte no plano espiritual. Isso seria então uma estupidez, uma monotonia. Continua dizendo que fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência dele seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já em gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Então, a doutrina é bem clara, né, ao nos explicar que a vida espiritual consiste de trabalho. Consiste de um trabalho incessante em que o espírito então está sempre em movimento, ajudando e auxiliando o seu próximo. Nós vamos encontrar também, lá no livro que é Espiritismo, sobre a questão da sorte do homem na vida eterna. Se ela é irrevogável, ou seja, se após a morte, né, aquele destino dele está fixado eternamente, pois há aqueles que acreditam nas penas eternas. E Kardec responde que a fixação irrevogável da sorte do homem depende, depois da morte, seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus. Porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena. Sem falar dos idiotas, imbecis, selvagens e de elevado número de crianças que morrem sem ter entrevisto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, há muitos que, julgando-se assaz perfeitos, creem-se dispensados de estudar e trabalhar mais. E não é isso prova que Deus nos dá de sua bondade, o permitir que o homem faça amanhã o que pode fazer hoje? Então, existem aquelas pessoas que têm dificuldade de entendimento, existem as crianças, existem aqueles seres primitivos. Então, se houvesse apenas uma existência, e a sorte do homem fosse revogável, por exemplo, aquele que errou fosse para o inferno, seria então uma grande injustiça para essas pessoas. E aí Kardec continua a explicar que se a sorte é irrevogavelmente fixada, por que então morrem os homens em idades diferentes? E por que, em sua justiça, não concede Deus a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e reparar o mal que fizeram? Quem sabe se o criminoso que morre aos 30 anos não se teria tornado um homem de bem se vivesse até os 60? Por que Deus lhe tira assim os meios que concede a outros? Só o fato, então, da diversidade das durações da vida e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade admitida à justiça divina, de ser a sorte da alma irrevogavelmente fixada depois da morte. Então, partindo do pressuposto que Deus é eternamente justo e bom, essas grandes disparidades que ele faz, que ele nos mostra, seria impossível então crer que o espírito então estaria irrevogavelmente condenado, né, após a sua morte. E nós vemos vários exemplos de pessoas que durante a vida às vezes têm uma conduta irregular e depois se arrependem. Então Deus não estaria dando esta oportunidade a esta pessoa. Na questão 158 deste mesmo livro, é feita uma pergunta: qual na vida futura a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Essa questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. Uma alma que só tiver vivido alguns instantes, sem fazer nem bem nem mal, não pode merecer prêmio nem castigo. Pois, segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme suas obras. É tão ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, essa alma seja chamada a gozar da bem-aventurança dos anjos, ou que desta se veja privada. Entretanto,
ela deve ter um destino qualquer, um estado misto por toda a eternidade. Seria igualmente uma injustiça. Uma experiência logo no começo interrompida, não podendo, pois, ser consequência alguma para a alma. Tem por sorte atual o que mereceu da existência anterior e futuramente o que vier a merecer em outra vida. Então fica bem claro aí, através desse posicionamento, a questão da pré-existência da alma e das vidas posteriores através da reencarnação. Que a criança, então, ao nascer, ela no plano espiritual, ela vai receber aquilo que mereceu das suas vidas anteriores e também vai ter futuramente outras oportunidades. E nós vamos encontrar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata então dessa questão, Samson, ele responde, tratando sobre a questão dessas mortes precoces, ele diz, num dos trechos que nós retiramos, que é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperança falais? Das esperanças da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe proferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Então, nessa passagem, esse espírito demonstra que, muitas das vezes, esse espírito que vai embora, como criança ou jovem, e que nós julgamos uma grande injustiça, muitas das vezes ele iria sofrer tentações ou padecimentos aqui na Terra, que às vezes iria levá-lo à amargura e seria talvez até a sua perdição. Então, dessa forma, ele é retirado da vida, mas tem a oportunidade de evoluir no plano espiritual para retornar para novas encarnações de forma mais forte. Então, ele coloca que nós avaliamos a questão apenas do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual tem sempre um objetivo que é dado por Deus. Não estamos querendo dizer com isso que não há que se falar no sofrimento da perda de um filho, de forma alguma, mas mostrar que Deus é eternamente justo e bom e que tudo aquilo que acontece em nossa vida, mesmo aquilo que nos parece ser ruim, tem uma finalidade, tem um objetivo, e Ele então conduz as coisas de acordo com a sua sabedoria. Pois bem, sobre a questão do progresso da alma intelectual depois da morte, lá na questão 156 do livro que é Espiritismo, é-nos explicado que elas progridem mais ou menos segundo a sua vontade e algumas se adiantam muito, porém tem necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. As que ficaram estacionárias recomeçam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram alcançam uma encarnação de ordem mais elevada, sendo o progresso proporcionado à vontade do espírito. Há muitos que por longo tempo conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida e prosseguem nas mesmas ideias. Então nós temos a questão que é colocada, que assim como na Terra, o homem escolhe estudar ou não, evoluir intelectualmente ou não, no plano espiritual da mesma forma. E aquele que escolhe, ele então terá uma existência, em que ele vai então ter uma ordem mais elevada, beneficiando-se dos ensinamentos que aprendeu no plano espiritual. Por outro lado, aquele que ficou estacionário, que não quis avançar, ele vai repetir então a sua existência análoga à anterior. Pois bem, nós então encerramos este princípio. Iremos a seguir falar sobre o princípio do plano espiritual, que está correlacionado com os princípios que nós vimos da imortalidade da alma e também com o princípio que nós acabamos de ver da vida futura. Que Deus nos abençoe e nos guarde.